Fala advogado, fala advogada, este é o podcast Ponto ADV e o ponto aqui é falar sobre crescimento profissional, sobre mindset, mentalidade de sucesso na advocacia, como pensam os grandes, os arrojados, aqueles que estão voando alto, aqueles que têm capacidade de fazer o voo de cruzeiro. A gente está aqui para conhecer a mentalidade dessas pessoas. E hoje eu tenho a alegria de ter aqui Gabriela Novis Neves, advogada pública, uma pessoa que tem experiência, que todo mundo... Não preciso nem te apresentar, Gabriela. Né? É uma pessoa que todo mundo conhece, né? Que tem admiração da carreira, que vai contar pra gente um pouco do que ela pensa da profissão. Né? E eu já aproveito para agradecer aqui os nossos apoiadores, que é o Instituto Mário Card Filho, também Centro-Oeste Energia Solar, que apoia este nosso projeto. Gabi, obrigado. Eu que agradeço. Eu estou muito feliz de ser. É uma honra estar nesse podcast, até pelo nome, né? Esse nome sucesso. O que é sucesso? O que é... Eu acho que é mais assim, amar o que faz. Então, vamos aqui conversar sobre o que é advocacia. E o que é advocacia para você? Eu vou falar até uma área assim que as pessoas confundem, né? Que é promotor, procurador, defensor. Eu vou falar de uma advocacia dos sonhos, que é você ter a estabilidade de ser uma servidora pública e, ao mesmo tempo, poder advogar. Porque o concurso de procurador do Estado de Mato Grosso, te dá essa opção. Você entra na carreira, você é o advogado do Estado de Mato Grosso, seu cliente está lá, vai te remunerar, você vai ter o subsídio e você pode ter o seu escritório, como você tem aqui. Então, é a carreira dos sonhos de todo advogado. Inclusive, passou a questão de... Formou em direito, a carreira dos sonhos é ser juiz, é ser promotor. Não, agora é ser advogado. Por quê? É ser procurador. Por quê? Porque você vai estar concursado e tem aquela estabilidade, o fixo, que tanto nos preocupa, né? Mas também tem a oportunidade de fazer o que o nosso curso de direito nos ensinou a fazer, que é defender os direitos através da advocacia. Como que você se sente defendendo o direito do Estado? Quando você está na posição ali na PGE, como que é para você? Olha, não você está defendendo um órgão ou está defendendo pessoas? Vou explicar tudo isso. Isso é vocação. Você ser concursado também. Porque os advogados, até que... Não existe uma diferença. Eu não sou mais advogada que você por isso, ou ele é mais porque tem um escritório e a outra pessoa... Não, todos nós somos advogados. Existem caminhos diferentes. E esse caminhar existe uma vocação. E essa vocação... você tem que estar disposta a lutar todos os dias com uma mentalidade. Você vai ali defender o Estado de Mato Grosso, que é o patrimônio de todo cidadão que mora aqui. Então, é algo muito grandioso, que me dá muito orgulho de fazer isso. Eu amo o que eu faço. Processos, eu recebo assim... Tem um sistema de distribuição na Procuradoria que chama PGE-NET. Todo dia eu abro o PGE-NET, tem lá 20 processos. Eu abro aquilo e não vejo números. Daí eu termino, daí eu atualizo, chegou mais 20. Então, é uma coisa sem fim. É um volume muito grande, que você sabe que o judiciário hoje trabalha com metas. Então, o maior demandante é o Estado. Então, é uma coisa sem fim. Só que eu procuro respirar e falar assim, processos são vidas, e vidas importam. Porque não é só um número. Ali tem uma pessoa esperando aquela contrapartida. Entendi. Quantos processos você faz por mês, assim, mais ou menos? Você tem uma ideia? Nossa. Em média. Assim, eu sei que tem mês que, nossa, eu vou lá, mas tem... Né? Nossa. Você tem um número aí, que se for 20, perto vem mais 20? Exato. É que, na verdade, a gente computa mais, assim, os prazos, né? Que é a contestação, sim, a apelação, a resposta de agravo. Agora, assim, os processos que chegam para ciência, até para você ver se ganhou ou não, só da ciente, não, fomos vencedores e tal. Mas é muita notificação. Muitas. Sei lá. Não, mas é o que você falou, assustou 20, você aperta bem mais 20, né? O dia fica pequeno, né? Sim. E mesmo assim tem a advocacia fora do... Tem. E como você faz? Quantas horas tem seu dia? Particularmente, não estou advogando. Tem pouquíssimos... Apesar de ter esse leque de opção, eu conto nos dedos, dentro da minha carreira, as pessoas que conseguem conciliar. Geralmente são pessoas realmente que eu não sei como que dá conta, porque
tem que ter mais de 24 horas por dia para atender tudo isso. E a vocação também, o jovem mais incansável que quer abraçar o mundo e realmente abre escritório e tem lá o seu... Depende do lugar de lotação também dentro da procuradoria, é mais movimentado. E daí eu vou explicar depois essa carreira, né? Porque todo mundo... Aí os ouvintes, né, devem estar curiosos. Que carreira é essa, né? Que você pode advogar e, ao mesmo tempo, você é advogado do Estado, como que funciona? Queria falar mais sobre isso até. A gente, é até legal a gente contar, porque às vezes a pessoa fala assim, tá, mas pode? Você pode estar em dois lados diferentes, não tem aí os seus critérios, os impedimentos, né? Isso, eu não posso jamais advogar em algo que tenha relação com o Estado de Mato Grosso. Então, é uma linha muito tênue, se você for ver, porque eu tenho informações também, né, dentro da Procuradoria. A questão ética está ali. Exatamente. Então, é algo assim, é muito delicado, tem que analisar os processos que você vai pegar, realmente é uma coisa bem particular, bem privada, que não tenha nenhuma ligação com o público, porque o público você não pode, é incompatível. A não ser que seja contra a União, envolva município, né? Nós estamos falando do ente federado Estado, né? Sim. Ah, bacana. E assim, eu sei que você já, no momento da sua carreira, você trabalhou com o Ciel Tavares, que inclusive foi entrevistado aqui. E se você ainda não assistiu o programa com o Ciel, aquele corintiano que veio aqui no programa, assiste. Eu vou deixar aqui um card, em algum lugar você vai encontrar uma forma de assistir a entrevista que a gente fez com ele, que foi fenomenal também, né? Então, você começou aí na privada, na advocacia privada, e depois optou pela pública. Como que foi isso? Olha, eu fiz o vestibular e passei na faculdade e queria começar a trabalhar, porque o curso era noturno, né? Então, comecei a trabalhar, assim, estagiária da Xerox do Brasil. Antes fui bibliotecária da Escola Dinâmica. Olha só, gente! Depois... Olha, extra. Não era professora, coloca ela na biblioteca, ficava organizando os livros e tal. Foi uma fase legal. Daí, fui estagiária na Xerox do Brasil, lembra? E aí eu falei, agora eu tenho que fazer algo na área, né? Eu sou neta de um jornalista, Arquimedes Pereira Lima. E todo dia meu avô chegava, a hora do almoço, saía da cervejaria, passava lá na minha casa, que era perto ali o caminho. Chegava a hora do almoço, eu abria a porta e ele perguntava, está estudando muito? Então era aquele sonho, sabe? Na minha família não tem pessoas na carreira jurídica, meu pai é engenheiro, minha mãe pedagoga, minha família tem muitos médicos, mas na área jurídica não tinha. Então era aquela promessa assim, estuda. E é o que a maior mensagem que eu quero deixar aqui nesse podcast é isso. Estudar. O estudo muda a nossa vida. A gente pode transformar a nossa história através do estudo. E aí eu tive a oportunidade, minha irmã, que nem é do direito, falou, olha, uma colega minha que faz inglês comigo falou que está precisando de estagiário lá no Ciel Tavares. Cheguei lá, comecei a trabalhar com Mário Cardi, o nome desse instituto aqui, que patrocina. Gênio. Fui muito abençoada. Gênio, Sério? genial. Todo mundo fala isso do Mário. Gênio. Assim, sem palavras. O Mário, que ele colocava a mão assim, a gente lia, relia e falava, é isso, era aquela clareza, sabe? Era aquela... E o Ciel, maravilhoso, uma pessoa assim... Não tem uma pessoa mais generosa que o Ciel. E foi uma época, assim, eu era bem nova, mas eu já estava noiva, casei, tive filha, tudo ali dentro daquele clima do escritório, que é página feliz da minha história. Por quê? Porque a gente, naquela época, vivia como se fôssemos invencíveis. Era muito sonho. E aí entra a história da OAB. O Ciel sonhava com essa OAB e de tirar dali um grupo que se perpetuava muito tempo lá, tal, que era de muitos cuiabanos, e ele de fora queria entrar, queria mostrar esse novo povo. O Cuiabá estava mudando, e Cuiabá muda, e está mudando, o Mato Grosso está mudando a todo instante. E naquela época, era 1997, eu acho, estava nesse clima de mudança, mudou, não é mais deles. A OAB tem que... E a gente era um escritório alegre, de pessoas sonhadoras. O sonho motiva a pessoa, né? Então, era aquele sonho de vamos entrar para a OAB, vamos mudar o mundo. Eu lembro que quando ele fazia aquelas festas na associação, ele pedia para
para mim e para uma colega minha, para a gente ir lá levar um ingrediente e tal. Eu falava, meu Deus, já pensou se acontece alguma coisa, a gente morre nesse fim do mundo? Porque era uma viagem Era chegar nada, lá, era sem asfalto, atrás ali do matagal e tal. E olha como que está a associação hoje. Então, é um lugar nobre hoje. Exatamente, ali... A associação tem... Você falando isso, eu lembro de uma visita que eu fiz. Tem a associação quando você vai lá e tem quando você vai lá com o Ciel. Porque o Ciel conhece cada pedra daquele lugar. Essa pedra aqui saiu de tal lugar, a gente conseguiu a doação, esse lugar a gente construiu. Então, tudo tem uma história ali, né? E imagino que ali devia ser um lugar muito afastado da cidade, né? Sim, né? Era o lugar ali da confraria mesmo, daqueles advogados que queriam mudar o mundo. E mudaram, fizeram história. O Ciel, ele é apaixonado até hoje pela OAB, por tudo isso, porque ele realmente não para de sonhar. E você adquiriu isso. Eu sinto que seu olho está brilhando falando de ordem aqui. Não, e aí o meu papel naquela época, eu era estagiária. Quem sou eu? Não era... Era estagiária do Ciel. Mas ele tem esse dom também de sacar as pessoas. Ah, fulano serve para isso, Gabriela serve para campanha. Me colocou à frente. Daí, no dia da eleição da OAB, que foi um dos dias mais felizes da nossa vida, aquele da virada mesmo, nossa, foi aquela coisa de pegar a cuiabanada no carro e falar assim, não, você vai votar no doutor Ciel aqui, ó, na hora. OAB tem esse clima, né, festivo. Até a última eleição eu critiquei, porque o mundo mudou. E aquela boca de urna tal acaba denegrindo a nossa... Não posso falar essa palavra. O mundo mudou. O mundo mudou. O mundo mudou. Então, acaba ferindo os nossos princípios de... Peraí, a gente está aqui toda eleição, vamos lá, tem aquela turma da OAB tal, contra a boca de urna, a eleição, né, limpa, tal. Daí, na nossa eleição, tem boca de urna? Então, assim, sei que todo ano isso acontece, faz parte dos bastidores do negócio. É cultura, né? É cultural. Pelo menos aqui no nosso estado é cultural. Mas até isso a gente tem que mudar. Como eu falei uma palavra aqui que não pode mais usar, e a gente tem que se atualizar o tempo inteiro. Eu vou fazer 50 anos ano que vem, tenho 27 anos de formada, mas se eu não me atualizar, eu vou ficar dando fora aí pela rua. Então, a gente tem que, toda hora, graças a Deus, eu tenho uma filha dessa idade também, como eu te falei, tive filha lá naquela época, e ela toda hora me fala... eu lembro um dia, André, que eu vi um outdoor assim, uma mulher com um olho roxo no outdoor, escrito assim, quando bate numa mulher, você bate na família inteira. Eu falei, nossa, que genial, né? Olha só essa propaganda. Ela falou, horrível, mãe. Tá batendo na família, quer dizer, se ela não tem família, ela pode apanhar? Bate numa mulher... Você está ferindo essa mulher. Não tem, não é... Não é um pedaço de outra pessoa. E não é assim, só quem tem família que é machucado. Quem não tem, também é, mãe. Então, assim, é sutil. Mais longe, muito, né? Muito. E aí, né, muita gente que não quer sair daquele... mas sempre foi assim. Fala assim, é muito mimimi. Não, não é. A gente tem que abrir nossa cabeça para o novo. Entendi, olha que legal. E vocês quase venceram, né? Chegaram ali na disputa. Isso você diz agora, né? Um negócio, naquela época lá vencemos. Naquela época foi vitória, né? O Ciel fez ali um grande trabalho na OAB, até hoje é reconhecido, né? No dia que ele veio aqui, a gente conversou, eu falei sobre aquele quadro que tem ali no plenário, que o Rogério Galo escreveu o texto, que é uma decisão, um parecer, né? Que fala sobre a vida do Mário Card, aquilo lá é arrepiante, assim, é uma coisa assim, é um texto muito forte, né? Então, eu não vivenciei essa experiência, mas eu vivenciei pelas histórias que o Ciel foi me contando ao longo dos anos, né? Mas e aí eu pergunto para você, qual que é a OAB que você imagina para o futuro? Assim? O que você imagina que... a gente não vai entrar nessa questão de ficar criticando, mas assim, o que você gostaria que fosse diferente? Pelo contrário, eu não vou nem criticar, eu vou elogiar. Eu vou elogiar a turma do Fayad, a turma do Léo. Assim como o Ciel fez história, eles também fizeram história. E fizeram uma linda história. Mas o mundo muda, as coisas mudam e precisa mudar. Então, o que eu enxergo hoje para a OAB é essa necessidade de mudança. Porque a advocacia não está mais naquela bolha OAB. Existe um mundo lá fora que eu pude conhecer na última campanha. Então, a OAB... é muito mais do que aquele grupo
que está todo o tempo fazendo história, trabalhando pela OAB, sim. Mas também não é uma bolha fechada, são só eles. E existe um mundo lá fora de pessoas que estão se reinventando, entrando para essa profissão, que querem participar. Eu tenho um amigo que é procurador do estado do Piauí e é presidente da OAB. Ele está oferecendo lá no Piauí, que é uma cidade, um estado que eu vejo que muitos aqui de Teresina passam aqui no concurso, que eles não é um estado rico como o nosso. Então, eles têm que estudar. E eles estudam muito. E aí, vão passando no concurso, acho que melhores escolas, tudo tá. O Piauí é um estado diferenciado. E ele está oferecendo, pela OAB Piauí, cursos de pós-graduação para os advogados, de graça. E esse é o papel da OAB, é você olhar para quem precisa dela e falar assim, vem cá, ela é sua. A OAB não é para servir um grupo, é para servir a advocacia. Entendi. Interessante, né? Porque eu tenho uma experiência com a OAB, que é uma experiência de hoje, como instituição, né? E a gente tem aquela questão da imagem. A minha esposa, por exemplo, da área da veterinária. Fala assim, não, a OAB, ninguém mexe com a OAB, igual CRM, ninguém vai lá peitar a OAB porque sabe que vai dar problema, né? E aí, às vezes, a gente ouve, assim, até no âmbito nacional, fala, olha, a OAB não tá legal, o pessoal saiu do enfrentamento, né? Isso assusta um pouco a gente que está aqui dentro, porque quem está lá fora fala assim, não, esses caras são fortíssimos, ninguém mexe com eles, né? Então, tem essa realidade interna e tem a realidade externa. E eu acho interessante esse diálogo, né? Então, e é um estado grande, né? Como que foi andar por esse estado gigantesco aí? Esse foi o problema. Como a OAB, a campanha custa muito, porque é um estado de dimensões continentais, que você tem que viajar, você tem que reunir pessoas, você tem que ir atrás desse advogado que está distante, né? Então, como entrei nessa campanha, eu fui a candidata a vice do Pedro Paulo, eu me concentrei mais em Cuiabá, que é onde a gente mora, tal. Fomos para Lucas, ganhamos lá, Várzea Grande, algumas cidades que a gente conseguiu montar a chapa, tal. Foi um retorno muito bom. Cuiabá, nós tivemos uma vitória estrondosa. E aí, o interior, muitas vezes, não chegava, não conseguimos chegar. Então, isso prejudicou, realmente. E aí vem a questão também da máquina da OAB, que é muito forte. Que viaja o interior oferecendo festa. Hoje, a OAB oferece festa. Até usei uma camiseta na campanha que o pessoal ficou usando o símbolo da OAB escrito menos oba-oba, mais OAB. Porque, realmente, o interior, eles levam feijoadas, bailes e tal, mas o advogado lá precisa da OAB para outras questões que não... É muito assim, eu não quero usar o podcast para fazer campanha, nem criticar, pelo contrário, elogio, tá cada um no seu papel, tal, mas acho que já deu. Tá bom. Tem que mudar. A advocacia para você é uma profissão, é um estilo de vida, é um sonho, é uma luta? Como que você define? É tudo isso. É uma luta, é um leão por dia, Isso eu estou falando assim, na advocacia pública. Imagino a privada para os ouvintes aqui, que são advogados, que sabem o quanto é vocação. Quem não ama, não aguenta ficar advogando, realmente. Tem alguma história maluca aí que você lembra, que você fala assim, olha, isso aqui foi histórico na minha vida de advogado? Gente, eu estou assim, lembrando muito aqui como mudou a questão de advogar. Na época lá do Ciel, da recém-formada tal, era uma loucura, era outro mundo. Não dá para. Você usou máquina de escrever para peticionar? Não. Não chegou, não. Não, já era o computador, mas era assim, imprime naqueles... Faz o barulho. Exato, imprime naquilo ali, daí corre... matricial, né? Sai com o pisca-alerta ligado para protocolar lá na Fernando Correia, no TRT, lembra? Porque vai dar o tempo e tal, então não
É outra advocacia hoje. E aí é a dica que eu dou para os ouvintes. Você sabendo, antes você precisava saber o direito. Você precisava saber o direito, estudar. Hoje você tem que saber sistemas, você tem que saber gestão do escritório. Até, não, mas você não tem escritório. Tenho sim, todo dia, com esse bando de processos que se eu não for uma pessoa organizada, disciplinada, ter compromisso com as coisas, você perde prazo. E perder prazo é prejudicar vidas, é prejudicar a sua vida, porque você vai perder o cliente, né? Então, é muito mais hoje do que... Então, as histórias, assim, que eu lembro realmente são essas de correria. De sair de correria, de chegar no fórum todo dia com uma fichinha e perguntar, processo número tal, concluso. Daí você escrever na ficha, concluso. Não tinha como você olhar lá, está aguardando a decisão. Não, você tinha que ir lá e perguntar todos os dias. E quando mudou para o digital, assim, você estranhou? Porque, às vezes, eu conversei com o Pedro Henrique, né? Ele falou assim, olha, levou um tempo para eu conseguir enxergar aquilo como processo, né? Se ele, que é jovem, pensa assim, imagina eu, penei para digitalizar um documento, para abrir o PJE, para anexar um documento digitalizado no PJE. Não ver a assinatura ali, fala assim, isso aqui está assinado, mas não está. Para assinar com token, nossa, foi... Mas é isso, é você ter essa cabeça de estar disposto ou não, porque senão você vai depender de outro profissional. Você vai fazer... mas eu preciso de alguém para abrir aqui para fazer uma audiência. Isso melhorou, na sua opinião? Isso melhorou a vida do advogado? Nossa, é outra vida muito melhor. Melhor. Legal, eu concordo também, né? Porque esses dias eu tive que buscar um processo lá no arquivo, né? E aí quando eu olhei aquele monte, foi Jesus Cristo, imagina, né? É capaz da pessoa do PJE ter mais do que aqueles processos que estavam aí preparados para carga, né? Ter que arrastar volumes, né? Tipo aquelas malas. O cara destacar o cheque, né? Os caras tiravam o cheque. Eu vi essas histórias, né? Mas e o que piorou, na sua opinião? Que alguma coisa não evoluiu. Sim, o que piorou, e aí teve o agravante da pandemia também, é que hoje eu sinto muita falta do contato, dessa comunicação, de bater papo, de conversar. Se você for hoje aos fóruns, tá vazio, são né? lugares majestosos, prédios suntuosos e não tem ninguém. Não tem ninguém. A gente lutou tanto para ter um fórum com ar-condicionado. Hoje tem o ar-condicionado, mas não tem pessoas. A lanchonete está vazia. Sim, você não encontra mais ninguém. Você parava para conversar, né? E quando encontra hoje é como? Marcam uma videoconferência, audiência. Facilitou. Por exemplo, o estado com dimensão continental, os procuradores moram em Cuiabá. Você não conseguia fazer audiência, a não ser que valesse muito a pena ir para o interior fazer audiência. Era instrução só. Hoje você faz todas as audiências. Por quê? Porque é online. Então, isso melhorou muito para a gente estar nos lugares mais afastados, né? E agora, o que eu queria saber de você também é assim, tá, legal, a gente tem essa particularidade, né? Eu gosto muito de encontrar pessoas, às vezes eu fico meio depressivo aí no escritório, né? E o WhatsApp parece que a gente está se relacionando, mas não está, né? Exatamente. Você está resolvendo um problema ali, né? Mas encontrar pessoas é sempre legal, né? Tem a questão também da educação jurídica, desse problema que a gente vive hoje, né? Que é difícil, né? O pessoal às vezes não sai tão bem preparado. Antigamente o bicho pegava para passar de semestre, né? Então tem essas particularidades. Mas assim, e agora com inteligência artificial? Agora com um monte de coisa surgindo, né? Como que você enxerga a advocacia daqui para frente? Isso, a gente tem que pensar até técnicas para driblar a inteligência artificial. Pois é. Porque se você colocar certa palavra na sua petição, já vai vir a decisão pronta, porque tem aquela palavra. Então, existem até técnicas para driblar. Eu acho assim... por isso que eu falo para você que eu recebo muito processo, porque hoje é realmente em massa, despachos, tudo, né? Os caras falam de engenheiro de prompt. Eu não sabia que existia essa profissão, né? É um cara, né, que hoje é muito bem pago, que a função dele é fazer as perguntas para o algoritmo. Então, ele cria as instruções, chama de prompt, né? As instruções para o algoritmo. Então, quando a gente vai lá no chat GPT perguntar um negócio, tem uns caras que são pagos para fazer as perguntas certas para estimular o algoritmo, né? E aí, como que a gente lida com isso, né? Não é uma pessoa. E se você for pensar, André,
nós, advogados, podemos virar um algoritmo. Já viramos. E aí, qual que é o futuro da nossa profissão? Então, você tem que ter um diferencial. E o diferencial sempre vai ser o estudo. O estudo vai fazer você ter a sua identidade, a sua originalidade, porque você também não pode falar, eu vou ser igual fulano, porque hoje existem, assim, todo mundo quer estar em caixinhas, né? Ah, aquilo deu certo. Eu acho que eu sou diferente do Pedro, que é diferente do Ciel, dos demais entrevistados, e cada um tem que ser original, porque a pessoa que vai te procurar, o cliente que vai procurar porque é algo que só você tem. E se você for fazer igual a outra pessoa, ele vai procurar aquela pessoa, você está fazendo igual a ela. Então, é algo que só você pode oferecer. Tem uma frase do Carlo Acutis, que é um beato que vai ser santificado. Ele é um menino de 15 anos, né, que teve uma vida santa, lá da Itália, e ele tem uma frase que é assim: todo mundo nasce original, mas muita gente morre fotocópia. Olha que legal. E hoje, na advocacia, a gente tem que procurar no que você é bom. Eu vejo assim, dentro da Procuradoria do Estado, existem os setores que o Estado é o autor, que você tem que correr atrás de bens tal, que é o Estado executando o contribuinte tal, que não paga IPVA, ICMS, etc. O Estado réu, que é quem entra contra indenização contra o Estado, servidores, pensão. Quando o Estado é nesse setor que eu estou, que é o fluxo da judicial, o Estado réu, né? E tem o setor consultivo, que são os que fazem parecer, né? E aí tem o do setor de contratos, os que estão em secretarias auxiliando, como você perguntou, né? Você advoga para pessoas, para o governador? Não, advogo para o Estado. Os governos passam. Porém, o que você oferece para o seu cliente? Solução. Sim. Ele tem um problema de solução. Se aquele gestor que foi eleito pela soberania popular, através do voto, foi eleito, ele quer implementar certas coisas, o papel do advogado do Estado é fazer essas coisas acontecerem. O advogado tem que dar soluções para isso. Então, eu não advogo realmente para o governador, mas eu faço que o que ele quer para o Estado de Mato Grosso se realize. É contrato tal, é a licitação, é a estrada, é a procuradoria. Hoje, graças a Deus, nosso quadro aumentou e nós estamos em todas as secretarias, cuidando das licitações, cuidando da legalidade de tudo que envolve o patrimônio bem maior que é todo do nosso Estado. Muito legal. E assim, é um grande escritório, né? É um gigante escritório, né, PGE? E não era, sabia? Não era? Não era. Era um escritório... Eu lembro quando eu trabalhei no Ciel, que ali no cabeçalho tinha um monte de nome. Quando eu fui para a Procuradoria, era quase igual. Eu falei, meu Deus, um Estado desse tamanho... Tinha a mesma quantidade de... Teve uma época que tinha 30 procuradores. Eita. E foi aumentando, aumentando. E aí nós fomos entrando nas secretarias e cuidando da... Antes... Em fases assim polêmicas do Estado, que como que houve tudo isso aqui, cadê a Procuradoria? Não tinha procuradores nas secretarias. Estava ali fazendo prazo, fazendo a demanda mais judicial. Afogado no dia a dia. Exatamente. Hoje, graças a Deus, estamos cumprindo o nosso papel institucional, que muitos não entendem. Mas é normal. Eu lembro também que não entendia quando eu trabalhava no Ciel, porque era contra banco. Falava, Gabriela quer acabar com a minha vida. Público, os caras você não trabalha, você só tá lá ganhando dinheiro. Não. Ou você tá jogando outro time. Não. O que eu quis dizer é que muitos, eu digo, dentro da demanda judicial, muitos acham que quem está fazendo o seu papel institucional é um vilão. Poxa, está me cobrando, ICMS quebrou a minha empresa. Como que você me cobra isso? Cara, eu estou aplicando a lei. Quem fez a lei não fui eu. Né? Vocês elegeram alguém que fez essa lei e eu estou te cobrando só aplicando a lei. Mas eu também sentia muito isso quando eu trabalhava no Ciel, que era a questão de execução de bancos, né? Daí a pessoa ficava pé da vida, nossa, já me quebrou agora. Do mal, né? Do mal, então eu estou sempre desse lado. Mas vejo isso com leveza, porque eu tento enxergar o lado das pessoas. E a gente sempre tem que enxergar o lado das pessoas. Sim, são seres humanos. Eu estou na área tributária, então eu tenho um relacionamento grande, adoro as pessoas lá da PGE. Inclusive, eu brinco com alguns amigos, falo assim, olha, você tem o prazer de trabalhar no hotel, né? Não é, né? Verdade. O prédio, né? Às vezes tem um negócio da cama atrás ainda, né?
Eu falei assim, É uma olha, suíte só ainda. falta pôr uma cama, né? Eu falei, mas olha, tem um negócio de apertar e vir mais 20, né? Então, é uma realidade maluca, né? Muito trabalho, né? E é difícil também, porque não às vezes um tema fácil de atuar, né? Você está aí no interesse público, né? Porque quando eu te perguntei se você advoga para uma pessoa ou para uma instituição, né? Porque às vezes a visão do lado de cá, não, você advoga para uma instituição, não, você advoga para toda a sociedade ao mesmo tempo, representado pela instituição, né? Sim. O Rogério, eu conheci lá no Ciel. Ele era estagiário, ele é mais novo do que eu. E ele não ia embora, né? Acabava lá o expediente e tal. Trazer o Rogério aqui, ver se ele vem. Agora Isso. ele virou um cara lá, fica viajando com o governador. Não sei se eu consigo mais agenda com ele, mas vou tentar. Ele é... E assim, a Baita pessoa figura. que é Baita figura. desde sempre. Então ele chegou ali, humilde, veio lá de Mirassol, tal, quietinho. Passou um mês, André, 2 meses, todo mundo já sabia o potencial daquele menino. O cara é fera. Fera. E passava, final do expediente, ele não ia embora. Falei, cara, você não vai embora? Não, eu vou fazer monografia aqui. Eu olhava, era monografia de outros cursos. Ele era a época que implementou, né, para graduar, tinha que fazer monografia, e ele fazia outras monografias de outros cursos. Fazia minuta pros caras e tal. É uma pessoa, assim, excepcional, realmente. E acabou, assim, conquistando todos do escritório. Então, viver essa época da advocacia também foi muito legal. Trago muitas lembranças felizes. Mas, como eu te falei, eu casei, tive uma filha e separei. E aí a coisa pega. Você fala, e agora? Eu tenho que pensar em ter aquele... Quero estudar para concurso. E daí eu saí do Ciel. E comecei a estudar com 2 amigas minhas que passaram e me deixaram para trás, porque meu destino não era aquele, que é a Márcia Furlan e a Januária Dorileu. Elas passaram para promotor. Márcia passou primeiro, daí no concurso seguinte passou a Kika, e eu fiquei para trás. Só que aí aconteceu uma coisa na minha vida. O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, que era o Dr. Guiomar, falou assim, vou pegar a lista aqui dos que quase passaram, os reprovados aqui da última fase, fiquei na última fase, e vou chamar para ser assessora aqui. Foi a primeira turma de assessoria de procuradores de justiça do Ministério Público, que é tipo a segunda instância de promotores e procuradores. E aí foi uma época maravilhosa também na minha vida. Só agradecer, né? Que o escritório do Ciel foi tudo... assim, eu tinha que viver aquilo naquela época, foi ótimo. Mas eu queria passar dessa fase e fui trabalhar no Ministério Público de assessora. Impulsionada para... E assim foi também uma instituição que eu admiro, que foi uma fase muito boa da minha vida. E aí, o que eu senti? Que ali eu podia trabalhar e estudar. Porque cada parecer que você fazia, e naquela época, gente, parece que é o século passado, mas é. Não parece, sou do século passado. E tinha que pegar livros e estudar para fazer cada parecer. Então, fui e já estava, assim, já me preparando para concurso. O próximo concurso que eu fiz, que foi procurador de Estado, depois desse do Ministério Público, eu passei. Mas, assim, o concurso também é uma questão, assim, de meio tiro no escuro. A carreira de defensor, de procurador de Estado, não era o que são hoje. A defensoria estava começando. Pois é, não é, né? Vocês fizeram uma aposta. Né? Exatamente. E deu muito certo, graças a Deus. E hoje, como eu te disse, é uma das carreiras mais disputadas do Brasil, porque tem essa vantagem, né, de poder advogar. E, assim, é a questão da vocação. Eu costumo falar assim, André, quando você está muito... Você fala, você tem muito processo para fazer e tal, mas aí nós estamos aqui, até desse bate-papo, para nos ajudar, certo? Que é uma rede de apoio. Sim, isso sim. É a grande vantagem de estar dentro da OAB, é poder ajudar outras pessoas. Esse é o sentido da vida, né? Não é só para você, só para mim. Não... Essa troca é importante. Essa troca é tudo dentro da advocacia. E aí, dentro lá da procuradoria, quem eu vou procurar? Quando eu estou com um processo que eu nunca vi aquilo, ninguém nunca fez. E aí eu vou te dar o conselho, que é o conselho para os nossos ouvintes aqui. Quando você precisar de alguma coisa, alguma troca, peça para a pessoa mais ocupada que você conhece.
Eu ligo para vários aqui, mando WhatsApp e tal, ninguém responde. Eu vou e pego e mando para o Rogério. Na mesma hora ele responde. E eu sei que ele é a pessoa mais ocupada. Por quê? Porque quanto mais a pessoa faz, mais ela se interessa pela troca, pelo outro. Eu dei um exemplo aqui, né? Não é para esse galo se achar, não. Mas... Gente, procurem o Rogério Galo. Não, tá? ele vai matar. Vou colocar o WhatsApp dele aqui embaixo na tela. Não. Se você tiver alguma dúvida, fazer o Disque Rogério. Né? Não, procura a pessoa mais ocupada que você conhece. Ela te dá o retorno primeiro do que aquela que você fala, fulano está tranquilo. Se ele está tranquilo, ele nem vai te responder. Olha que legal isso. Então, isso serve de lição para a gente. Atenda todo mundo. Trate bem todo mundo. Porque a vida é um pêndulo. E assim, na advocacia, essa troca ocorre quando você menos espera. Então, trate seus colegas bem, ajude quem precisa, porque uma hora é você que vai precisar. Esse é um dos fundamentos que você usa na vida, na advocacia? Sim. Essa troca, esse ajudar o próximo? Porque você nem titubeou, eu te chamei para ver, você falou, que dia? Então, Nossa, não perguntou mais nada, né? Falei assim, tá, né? Eu sei que quem indicou foi uma pessoa que você confia, mas essa troca, assim, ajudar o próximo, essa troca, isso você usa como parâmetro para a vida? Eu, assim, tem vários parâmetros, assim, que eu tento me agarrar para a gente conseguir sobreviver nessa loucura. São princípios. Que é a vida, né? Então, assim, eu participei de várias entregas de carteira na OAB. E tem uma coisa que eu falava assim, que todo mundo gostava quando eu falava. Eu falava assim, desejando para quem estava pegando aquela carteira e que estava assumindo outra identidade naquele dia, que ele não era mais aquela pessoa com RG. A partir daquele dia, ele ia mostrar a carteira vermelha de OAB. É outro número que ele ia usar na sua identificação. Muito das carteiras. Exatamente. Aquele é uma coisa muito simbólica. Sim. Receber. Você muda de identidade ali, você nasce. Você não é... Mas o André, você é o advogado agora, é o doutor André, e é uma nova vida. Então, aquele momento é uma iniciação. E eu falava uma coisa assim para os advogados, naquele momento. Mais do que sucesso, eu desejo felicidade. Porque sucesso é você conseguir o que você quer. Felicidade é você gostar do que você conseguiu. Legal. Então, assim, não sei quais são os sonhos aí dentro da advocacia, mas que esses sonhos te tragam realização pessoal. E aí vem os princípios, que é não pensar só na gente, mas que você faça diferença no mundo, que seja algo assim que vale a pena você chegar no fim do dia e descansar e falar assim, minha vida valeu a pena. Esse é o seu conceito de sucesso? Olha, o sucesso é... Eu nem me considero uma pessoa de sucesso, fico lisonjeada, assim, porque o sucesso é uma luta. Não acabou, não é porque eu sou procuradora há mais de 20 anos que eu estou tranquila. Não, é todo dia. E te falo mais. Vocês acham que a vida dos sonhos é ser procuradores? Eu conheço naquele prédio que pulsa energia, também pulsa depressão. Pessoas que não veem mais sentido na vida. A vida é uma faca de dois gumes. Então, o sucesso é uma conquista todo dia. Quando você acordar, você tem que pensar o que me motiva, que diferença faz. E o que a gente lida todo dia? Processo. Então, é fazer disso uma coisa que te dê um alento, que aqui são vidas. Não é só um papel, não é só um fardo, são vidas. Já teve alguma situação que te emocionou muito nesses anos de carreira? Você falou assim, esse processo que te marcou? Como eu te falei, é muito dolorido estar do lado de cá. Então, tem coisas assim que machucam e que, graças a Deus, o mundo mudou e está mudando, que é a Procuradoria poder fazer acordo. Porque antes você via situações de pedido de indenização ali, que você tinha que fazer uma contestação e não era... E se você não fizesse, graças a Deus, tudo isso está mudando. Porque hoje você pode falar, não acho que está razoável, não vou recorrer mais. Mas você a pessoa merece, senão você respondia. Então, hoje tem essa possibilidade da gente ir para uma Câmara de Conciliação e falar, não, esse caso... Então, situações que me emocionaram. São casos, assim, de repente... Tem um caso de um policial que vai sacar uma arma e mata uma criança. Tem. E a mãe vai lá pedir indenização. Você fala, tá. E aí?
caso assim que dói contestar. E que a gente tem... Que era obrigado. É obrigado e tem que ter o parâmetro, tal, né? Mas, hoje, graças a Deus, a gente pode chamar essa situação e falar assim, vem cá na procuradoria, vamos conversar, vamos propor um acordo para amenizar a sua dor. Procurador rima com dor. É procurar a dor. E procurar a dor do outro, para quê? Para tentar uma solução. Então, muitas vezes as pessoas... Eu lembro que na época da campanha, tal, algumas pessoas viravam a cara. Ela me ferrou, deu um processo lá que minha mãe perdeu a pensão, ou era o pedido de indenização, ela falou para o Estado não dá, tal. Mas o meu papel é institucional. Sim, você está defendendo um lado. E advogado defende lado. Uma vez uma pessoa falou assim, olha, por que você deixou a imprensa? Né? Eu trabalhei 25 anos com comunicação, ainda trabalho, de certa maneira, tenho uma empresa disso. Né? Aí a pessoa, por que você deixou? Por que você mudou? Ela me perguntou, num evento da COJAD, estava fazendo uma palestra. Eu não entendi a pergunta. Eu não entendi. Aí ela falou, não, por que você saiu da imprensa? Aí eu entendi a pergunta. Aí eu falei assim, olha, eu não vejo que eu saí. Eu ainda continuo defendendo pessoas, só que antes eu defendia na imprensa. E agora eu defendo no processo. Eu uso a palavra de outro jeito. Só qual que é a parte boa hoje? Eu posso ter lado. Como jornalista, não podia ter lado. Uhum. Embora você viu lá que de um lado tem uma criança, do outro lado tem um estuprador, né? Você tem que ouvir os dois lados, né? Nem que seja de maneira institucional. Você ouve a polícia, ouve a vítima, né? Ou alguém, um representante. Agora não, você tem lado. Tem lado. Você defendia um lado, né? Então, às vezes é difícil para os outros entenderem isso. Né? Sim, mas aí, como eu te falei, procurador rima procurador, se a gente destrinchar a palavra. E essa dor do cidadão, o que o cidadão procura? Saúde, moradia, educação. E o procurador do Estado, ele pode resolver muitas situações dentro desses âmbitos. Como? A partir do momento que a gente arrecada mais para o Estado, que a gente está na secretaria cuidando desses convênios para vaga em escola, questão de vaga de saúde e tal. Então, a gente pode fazer muita coisa também. E isso é muito, muito legal. Muito legal. E assim, é difícil para as pessoas... Quem não participa de uma situação, às vezes não tem a visão total. Né? Eu fiquei 10 anos no órgão público, né? Um órgão de controle. Né? E aí, ninguém faz nada nesse lugar. Olha, eu posso dizer que eu nunca vi tanta gente competente tecnicamente, né, como eu conheci naquele lugar. Eu já morei em vários estados do país na época do jornalismo, né, e ali pessoas assim que o mestrado é normal, o doutorado é normal, os caras que são referências naquela área no país, né, que estudam muito, que se preparam muito para fazer um trabalho de excelência. Problema tem, todo órgão público tem, né, mas às vezes a gente tem a água suja lá, joga a criança junto, né, aquela conversa. Por quê? Porque às vezes é uma visão equivocada, preconceituosa, às vezes. Você enfrenta muito preconceito da advocacia? Sim, eu até ia abordar esse assunto, porque eu imagino que o público aqui também tem muitos jovens, né, que gostam de ouvir podcast e tal. E a minha, hoje, um dos preconceitos também é o etarismo. Eu vejo assim que quando entra na instituição não é de idade, não. É idade na instituição, na advocacia. O jovem entra, como que eu vou dizer? Cada um tem uma habilidade, cada um tem um perfil. E o bacana é você respeitar todos os perfis. E, às vezes, as pessoas mais jovens têm... aquele está na hora de aposentar. Não, gente, se tem mais tempo que você, tem mais experiência. Exatamente. Então, ele pode não ser bom no sistema, ele pode não saber fazer algo que você faz com maestria, porém, só ele vai ter também maestria em certos assuntos que você ainda não domina, porque você sequer era nascido quando ele já fazia isso. Mas Você estava usando fralda, eu já estava peticionando. Tá? É isso aí, ó. Dorme com essa, mas não é. Né? E tem coisa assim que... algumas aberrações que às vezes surgem daquelas pessoas mais afoitas, né?
Eu tenho um caso emblemático que aconteceu comigo, que eu já falei em sala de aula várias vezes, né? Eu estava fazendo um trabalho pro bono, né? Uma pessoa com câncer, uma pessoa que não tinha mais a garganta, uma situação terrível, e o cara queria um alimento, né? Que é aquele que entra direto no estômago, que eu não lembro o nome agora, né? Que era um pouco menos doloroso para ele, só que não tinha. Ele tinha que comprar e tentou lá na ação, né? E eu juro para você, eu entendo que o Estado tem que falar que não dá para comprar todo mundo, é reserva do possível, né? Não dá, porque se comprar o mais caro para todo mundo, não tem para ninguém, né? Só que na petição, graças a Deus, eu não lembro o nome da pessoa que escreveu isso. Senão eu ia falar aqui, né? Ia arrumar um problema com a OAB. A pessoa escreveu que o dinheiro não nasce em árvore, na petição de defesa. Então, assim, ainda bem que a pessoa não tem acesso aos autos. E não ia ver. Você falar para um cara que está morrendo de câncer, já era terminal, não tinha mais volta. Fala assim, olha, você vai continuar passando mal aí, porque dinheiro não nasce em árvore. É falta de humanidade. Eu fiquei louco. E aí eu vou atrás desse cara, eu vou falar na imprensa. Aí fomos, não, deixa pra lá. Esse menino aqui tá chegando agora, ele ainda tá aloprado, deixa pra lá e vamos recorrer, né? Vamos impugnar, né, a contestação, né? Não precisou porque a pessoa morreu, né? Felizmente. Mas aquilo foi uma aula pra mim. Aquilo me marcou pra sempre. Aí eu falei assim, eu vou ser advogado, velho. Nossa senhora, eu quero ir pra cima dessas coisas. Porque ali eu tava fazendo um trabalho de longe, era meio que um estágio. Mas não, isso não pode. Dói, né? Nossa, dói. Dói. Né? E aí a gente se pergunta, por que você continua? Por que eu continuo? E eu te pergunto, por que você continua? Porque o sonho que a gente tem ao fazer direito, ao querer exercer a advocacia, ele renasce todos os dias. E a gente quer fazer essa diferença. A gente quer construir algo melhor. E melhorar a cada dia. Essa pessoa que fez essa petição, eu espero que ela tenha melhorado. Eu também. E que tenha Juro. sentido na pele, que fez algo que, peraí, quanto vale uma vida? Pois é. Tem outra coisa. Se fosse outra parte, autora, outro nome e tal, valeria mais? Essa que é a questão. A empatia, pelo menos. Né? Sim. Principalmente quando na advocacia uma pessoa começa a atacar a outra. Né? Fulano de tal é desequilibrado. Peraí, né? Até isso avança a ética, né? Sim. Mas também a falta de educação. Eu fico pensando assim, minha mãe não ia gostar de ver eu falando isso, não. É verdade. E a parte nunca entende, assim, como você falou, nem contei para a parte. A parte nunca entende o que está acontecendo ali nas petições, no embate jurídico para alguém ganhar, né? Para alguém convencer o juiz de ganhar. Então, explicar isso para a parte é muito difícil. Explicar para o seu cliente o porquê que não conseguiu. Pois é, e eu lembrei disso aqui, isso mexe comigo, porque acho que foi aquele dia que eu falei assim, não é advocacia, não é outra coisa, né? E aí, assim, eu lembro que eu faço isso até hoje, eu deixo a minha carteirinha vermelha, porque você não precisa ficar andando com aquilo, né? Não tem medo de estragar, eu deixo na minha mesa, na frente do computador, para não esquecer, né? O que eu estou fazendo aí quando eu estou advogando. Quando estou trabalhando em outras coisas, né, a gente segue. Eu queria que você... E a nossa conversa está acabando. Fluiu de um jeito que não deu tempo de falar nada, né? Quase. Né? Mas eu queria saber de você. O que você falaria para o cara que acabou de pegar a vermelhinha dele? Para a menina que acabou de pegar a carteirinha, que ainda nem sabe direito, tá recebendo toda hora no Instagram os caras vendendo a fórmula para ganhar R$1 milhão no primeiro ano, e aquela coisa, ou tá escolhendo ainda se vai ser ministro do Supremo ou desembargador, né? Ainda tá... E tá caindo no mundo real. E o mundo real é maluco. O que você fala para essa pessoa? Vou falar 2 verbos. Estude e se organize. Por quê? Porque o sonho vai se tornar realidade. Tudo que você quer vai acontecer se você lutar por ele. Mas você precisa
ter base, estudar e organizar a sua vida para tudo. Organizar. Hoje, a advocacia, ter um escritório, pressupõe isso, pressupõe gestão, organizar. Porque se você não for uma pessoa organizada, você vai prejudicar a vida dos seus clientes. Você vai prejudicar a sua própria vida como o profissional. Então, é estudo e organização. E para quem quer ser advogado público? Para quem quer ser advogado muito público... Muito estudo e muita organização. Estude mais ainda. Estude mais ainda e vale a pena. E eu quero só contar 2 historinhas. Conte, a casa é sua. A minha filha mais velha começou a fazer direito. Eu não gosto, não quero, não gosto. Faz, minha filha, faz, mesmo sem gostar. Porque você não sabe que você não gosta de nada. Então faz direito. Não quero, tal, vou fazer psicologia. Realmente ela gosta de psicologia, tá cursando, porque daí para, daí muda, tal. Bom, conclusão. Ela gosta de arte. Na campanha da OAB, eu conheci muitas advogadas, mulheres, que a gente conversa mais, maquiadoras, advogadas que trabalhavam em outra coisa, tal, porque hoje é normal. A advocacia é um campo muito grande e você acaba não se prendendo só a uma profissão. Sim. Então, ela é muito artista, faz 1000 coisas. É tudo que você pensar. A minha menina gosta de ter, assim, 1000 caminhos. E ela gosta muito de falar inglês, tal. Resumo, ela está trabalhando hoje como tradutora o dia inteiro, porque trabalha... Ai, mãe, hoje deu 8 horas, tal, que ela fica ali no computador, tal. Tradutora do escritório de advocacia para direito internacional, para a pessoa conseguir visto nos Estados Unidos, morar lá, né, green card e tal. E ela fica ouvindo a pessoa, conversando com a pessoa, traduzindo os depoimentos, tal. Eu falo... Tá vendo? Se tivesse feito direito. Então, assim, o direito sempre vai ser um caminho que vai te dar um leque de oportunidades que você vai poder exercer a qualquer momento da sua vida. Você vai falar, peraí, mas eu sou advogada. Né? Então, é uma coisa muito legal esse leque de opções que o direito dá. E para quem quer ter uma vida mais assim, não, eu não quero ficar correndo atrás desse cliente, conversando com o cliente. Eu quero um cliente que está lá, quietinho, estado de Mato Grosso, tal, estudar. Estudar, e o estudo é a coisa mais importante da vida. Eu fui professora também de Direito Constitucional em 2003, tem 20 anos. E essa semana eu recebi um mimo de uma ex-aluna que abriu uma loja. Professora, dá um help e tal. E eu nunca vou esquecer de você e tal. Eu falo assim, gente, valeu a pena. Sim. Então faça valer a pena o magistério, a advocacia, o acordar todo dia... E pensar assim, não, eu fiz algo legal. Eu defendi o direito de alguém. Olha, obrigado. Nossa, eu que agradeço. Dá para conversar bastante ainda, né? A gente vai ter outras oportunidades. E fica à vontade aí para dar um recado pro pessoal. Bom, o recado é... Seja você. Cada um tem o seu estilo de advogar. Cada um é bom em alguma área, alguma coisa. Não se prenda a um conceito assim que você vai ter sucesso só se você for por esse caminho. Seja original. Não vire uma fotocópia. E originalmente você vai conseguir o seu sucesso que está reservado só para você na advocacia. Muito bem, Gabriela Novis Neves, senhoras e senhores, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E se você gostou desse conteúdo, você já sabe, pode compartilhar com os amigos, pode mandar para os colegas, ajuda a espalhar a notícia, agradecendo aqui os nossos apoiadores, temos o Instituto Mário Card Filho, temos também Centro-Oeste Energia Solar, que está aqui apoiando o nosso projeto para a gente continuar aqui fazendo esses momentos legais. Se esse conteúdo fez sentido para você, como eu já disse, compartilhe para os amigos, porque esse aqui é o podcast.adv e o ponto é a sua carreira, o seu crescimento profissional, o seu mindset, a mentalidade de sucesso aqui nessa profissão maravilhosa que é a advocacia. Muito obrigado pela sua audiência, continue nos acompanhando. Se tiver alguma dúvida, fala aqui nos comentários. Um grande abraço para você e até o próximo programa.